Olá, galerinha dos vestibulares por todo este país, galerinha do Enem. De volta aqui, professor Marco Aurélio, do Literacurso, com mais um bate-papo literário. E dessa vez nós vamos dar sequência à nossa conversa sobre um dos períodos áureos da atividade humana, que é o Renascimento. Nós agora vamos para a aula 4. Na aula 3 nós vimos a poesia lírica camoniana, tanto a lírica amorosa quanto a poesia lírico-filosófica. E agora nós vamos trabalhar aqui a poesia épica de Camões, a grande epopeia, a maior epopeia em língua portuguesa já escrita, que são os Lusíadas, ou seja, os portugueses, os lusitanos. E essa epopeia camoniana ela vai se inspirar na tradição clássica greco-romana. Você tem como suporte aí a Ilíada e a Odisseia de Homero e a Eneida do poeta italiano Virgílio. Então os Lusíadas, ou seja, os portugueses, os lusitanos, narra a saga do povo português na pessoa, como herói português, do navegador Vasco da Gama. Então a proposta central aí, o enredo, o tema central é a viagem de Vasco da Gama às Índias. Então esse grande navegador representa nesse contexto histórico o próprio povo português, o próprio reino de Portugal. Então, primeiramente, galerinha, vamos trabalhar aqui a questão dos aspectos gerais do que são os Lusíadas. Então, inspirado nos modelos clássicos, Camões escreve a epopeia em 10 cantos, distribuídos em 5 partes, e aí nós temos essas partes. A primeira parte é chamada proposição, ou seja, a proposta. Ela vai da estrofe primeira à terceira do primeiro canto, do canto 1. Trata-se da apresentação do poema, em que o autor vai dizer a que se propõe, né? Destacando aí nessa primeira parte, que é a proposição, o tema, que é a viagem às Índias, né? O pretexto, e o herói, que representa o próprio povo português, que é Vasco da Gama. Depois você tem a segunda parte, que é a invocação. O que seria isso? A invocação vai das estrofes 4 e 5 do primeiro canto, e aí o poeta invoca, daí o nome invocação, invoca as musas, as ninfas, as tágides, que são divindades mitológicas, né? Pedindo a essas divindades inspiração, força, engenho e arte e estilo para compor a sua epopeia. Depois nós temos a parte 3, que é a dedicatória. Então, a dedicatória vai da estrofe 6 à estrofe 18 do primeiro canto. Então, nessa dedicatória, Camões vai dedicar os Lusíadas ao rei Dom Sebastião, né, o grande rei, um dos maiores monarcas do povo português, e ao próprio povo lusitano. Né? E nós temos a parte 4, que é a epopeia propriamente dita, que é a narração, é a maior parte. Tá? Observem que as 3 primeiras partes ficam no canto 1. A narração seria o desenvolvimento da própria epopeia. Então vai da estrofe 19 do canto 1 à estrofe 148 do canto 10. Tá? Aliás, 144 do canto 10. Aí o poeta vai desenvolver o tema, narrando todas as aventuras, as peripécias da viagem e a história de Portugal. Então Camões toma como pretexto essa viagem de Vasco da Gama para passar limpo, poeticamente, toda a história da formação do Estado português e do povo lusitano. E aí você tem a última parte, né, a quinta parte, que é o epílogo, o desfecho. E a estrofe 145 a 156 do canto 10. Em tom bastante melancólico, pessimista, o poeta Camões, meio que visionariamente, justifica o final do poema, vislumbrando aí a decadência de Portugal. E o pior que isso aconteceu, no ano da morte de Camões, né, em 1580, coincidentemente, ano da morte de Camões, Portugal cai sob domínio espanhol. Né? De 1580 a 1640, Portugal vai ser dominado pela potência da época, a Espanha. Então, galerinha, vamos aqui primeiramente aos aspectos formais do poema. Quando a gente fala de aspectos formais, estamos falando dos aspectos estruturais.
Então, Lusíadas são considerados o maior poema épico, a maior epopeia em língua portuguesa, porque ela contém 1102 estrofes de 8 versos, oitavas, em decassílabos heróicos e sáficos. Tá? Decassílabos que tem acentuação tônica diferente. Totalizando 8.816 versos no esquema clássico da oitava rima, que é AB, 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 CC. Vejamos como é que seria isso, tomando como exemplo aqui a primeira estrofe do canto 1. Percebam, as armas dos barões assinalados, que da ocidental para a lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Então percebam aqui pelas cores das rimas, as rimas intercaladas ou entrecruzadas, como você queira, AB, 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 os 6 primeiros versos, e as rimas paralelas CC nos 2 últimos versos, 7º e 8º. Esse esquema de rima é chamado oitava rima. Beleza? Aí falando já dos aspectos temáticos. Quais são os principais episódios da epopeia camoniana, os Lusíadas? Então, um dos primeiros e conhecidos episódios é o Concílio dos Deuses, a reunião dos deuses para decidirem sobre o grande feitio, a grande aventura do povo português pelo oceano desconhecido. Então a narração se inicia com os lusitanos em pleno mar, e aí surgem os primeiros obstáculos. Os deuses Netuno e Baco são contra a viagem dos portugueses, mas Vênus e Marte são a favor. E aí Júpiter decide favoravelmente e a viagem prossegue até Mombaça, na África. Então o Júpiter, que é o Zeus, o Júpiter na inspiração latina, o mesmo Zeus na inspiração grega, né? E aí você tem exatamente um exemplo aí desse episódio, belíssimo episódio, um tanto lírico, que é o debate, a sessão plenária dos deuses no Monte Olimpo. Então fica conhecido como Concílio dos Deuses. Um dos episódios mais conhecidos, galera, da lírica camoniana, da sua epopeia, é o episódio lírico. Aí você teria uma fusão de gêneros, né? Dentro do gênero épico, você teria a inserção desse gênero lírico, que é a morte de Inês de Castro. É uma das passagens mais conhecidas, inclusive reverberada na cultura popular, quando as pessoas... eu lembro que ainda garoto, minha mãe falava um ditado: agora é tarde, Inês é morte. Eu nunca entendia o que significava isso. Por que Inês é morte? Porque agora é tarde. Então só depois de estudar os Lusíadas é que eu vim perceber que esse ditado que chegou até nós, pela riquíssima cultura popular, tem a ver com esse episódio lírico de Os Lusíadas. Então é o seguinte: no reinado de Dom Afonso IV, durante esse reinado, Vasco da Gama narra a paixão de Dom Pedro, filho de Dom Afonso, e casado com Dona Constança de Castela, na Espanha. Então ele narra essa paixão de Dom Pedro por Inês de Castro, que era uma aia castelhana. E com ela, com Inês de Castro, Dom Pedro teve alguns filhos. Então, temendo problema de sucessão, na ausência do filho, do príncipe, Dom Afonso IV manda assassinar Inês de Castro. Quando Dom Pedro retorna da viagem, e depois ele vai ficar sabendo quem mandou matar Inês, e quando ele, depois da morte de Dom Afonso, ele ascende ao trono como príncipe, né, como herdeiro, ele assume o trono e manda matar os assassinos de Inês de Castro e coroar a chamada rainha depois de morta. Daí ele não teve tempo de salvar Inês, né, da questão do pai ter decretado a sua morte. Então ele manda desenterrar Inês e a coroa e faz todos os seus súditos beijarem a sua mão. Por isso que se fala da rainha depois de morta. E aí cabe o ditado popular: agora é tarde, Inês é morta. Não deu tempo, agora é tarde para Dom Pedro voltar, e Inês já estava morta. Os assassinos foram também mortos na frente dele, Dom Pedro, enquanto ele se banqueteava. Então existe um misto de história e ficção aí, e lenda, mas o fato é da história do povo português conhecidíssima. E aí seria narrada liricamente por Camões essa paixão e essa tragédia chamada Morte de Inês de Castro. É o episódio lírico na epopeia dos Lusíadas.
Há um episódio bastante curioso, que é o Velho do Restelo, que é uma forma de Camões profetizar a ganância do povo português. Ao narrar a saída dos navegantes da Praia do Restelo, aparece um velho, um senhor bem idoso, que começa a fazer duras críticas às navegações, né? E aí ele ataca a sede de fama, a ganância de riquezas, a sede de lucro, que deixa tantos órfãos e tantas viúvas em terra. Fernando Pessoa vai falar disso em um poema. Então é a visão camoniana da iminente bancarrota lusitana. Camões diria que, nesse epílogo, aí no Velho do Restelo, ele vai dizer que, de forma bem visionária, ele vai dizer que Portugal está se distanciando dos valores verdadeiros, dos valores éticos, morais, cristãos, humanos. Está apenas olhando para a sede material do lucro, do dinheiro, das conquistas por novas terras. Então esse episódio do Velho do Restelo representa, na verdade, a voz de Camões contra essa ganância do governo português. Tá? E aí você teria, nesse mesmo esquema de rimas, você teria aí essa estrofe, exemplificando uma das estrofes que conta esse episódio, que na verdade é uma fala do próprio Luís de Camões. Há um outro episódio muito conhecido, que é o episódio do gigante Adamastor. Aí o narrador de Os Lusíadas vai relatar a difícil passagem pelo Cabo das Tormentas, que é o Cabo da Boa Esperança. E aí esse cabo é personificado na figura do gigante Adamastor. As rochas que formam o Cabo das Tormentas vai se transformar, saindo do mar, aquela figura épica, né, que é o gigante Adamastor, que fora transformado em rocha pelo marido de sua amada Tétis, como castigo por beijá-la. Então é uma história mitológica muito bonita de traição, e que Adamastor vira rocha e se transforma no Cabo das Tormentas, e é difícil para os navegadores circundarem esse local geográfico no sul da África, conhecido como Cabo da Boa Esperança também. E aí aqui você tem o canto 5º, a estrofe 39, que narra o surgimento, né, que amedronta os navegantes portugueses, do chamado gigante Adamastor. É a personificação da dificuldade de contornar aquele litoral sul do continente africano, belíssimamente cantado por Camões. E aí nós temos um episódio também muito lírico, muito bonito, é uma forma de recompensa dos deuses, né, ao povo, aos navegantes portugueses. E aí é o episódio chamado A Ilha dos Amores. Então, no retorno da viagem, Vasco da Gama recebe os favores da deusa Tétis, que conduz os navegantes até a Ilha dos Amores, onde passarão um dia na companhia de belas ninfas, como recompensa a ele, a Vasco da Gama, o grande herói português, e aos navegadores lusos pelos feitos heróicos. Então é mais um episódio lírico belíssimo, e aparece como uma recompensa pela grande aventura, né, de desbravar o desconhecido dos mares temerosos para aquela época. E aí você tem o canto, a estrofe 83 do canto 9, que narra o episódio lírico da Ilha dos Amores. Oh, que famintos beijos na floresta, e que mimoso choro que soava, que afagos tão suaves que ira honesta, que em risinhos alegres se tornava. O que mais passam na manhã e na sesta, que Vênus com prazeres inflamava. Melhor é experimentá-lo que julgá-lo, mas julgue quem não pode experimentá-lo. Então, gente, você tem um resumo aí do que foi a maior epopeia em língua portuguesa, escrita pelo grande e pelo gênio português Luís Vaz de Camões. Então, até o nosso próximo bate-papo no Literacurso. Vai lá, dá sua like, curte, se inscreve, ativa o sininho para ver as próximas novidades do nosso bate-papo literário. Até lá!